Olá, minha gente, estamos com mais um podcast do Gambito da Rainha, com essa rainha Daniele, que veio aqui para poder convidada, uma mulher maravilhosa. E acredite vocês, ela é da Ciência Política, daqui da UNB de Brasília. Daniele, como é que foi assim a sua escolha, por que que você escolheu Ciência Política? Olha, foi uma longa jornada. O Aristóteles diz que a economia é uma ciência menor que serve à ciência política, sabe? Que é a arte de Sim. governar, né? Já acreditava que só existia economia, assim, que a economia é o mais importante, que depende, né? A sobrevivência das pessoas depende disso, do bom gerenciamento dos recursos. Mas não foi por causa de Aristóteles, né? Aristóteles eu aprendi depois. É porque eu primeiro queria fazer economia mesmo, para ajudar as pessoas. Aí eu passei por diversos cursos, até gestão do agronegócio no NB, geografia. Aí eu pensei bem, né? Falei assim, não, eu quero fazer uma coisa de humanas, tipo ciências sociais. Fiz, me formei. E agora eu tô em ciência política porque eu gostei muito do curso de teoria política contemporânea. É Ok. realmente, assim, as discussões que a gente vê na mídia hoje, sabe? Entre os partidos políticos, né? Esquerda e direita. Sim, Uhum. eu sou da política há muito tempo, né? Mas é a política da prática. E eu vejo assim com bons olhos quando você tem um cientista político, porque ele dá toda a direção do que é o jogo, literalmente, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a ciência política ela nos completa. E assim, eu queria saber de você, qual foi a virada da sua vida que você decidiu sair de São Paulo, vir para Brasília? Como é que foi isso? Como é que você se identificou com essa questão de estar falando, não, é Brasília? Uhum. Sabe assim, sair de casa é um sonho, né? Mas não foi muito diferente da realidade de outros colegas, que pelo menos no grupo que eu estava lá na minha escola, um foi para Minas, outra foi pro interior de São Paulo. Enfim, sabe, as pessoas realmente saíram de casa para estudar, né? Brasília é longe, né? Eu fui para Sim. para onde foi mais longe, foi a pessoa que foi, né? Mas, assim, é porque eu gostava de arquitetura. Uhum. Inclusive, fez um pouco de um curso, assim, de construção civil. E eu estudei, a matéria que eu mais gostei foi História da Arte, né? E, deixa eu ver aqui, também eu queria fazer relações internacionais. Só que eu pensava, na época, que não ia ter mercado de trabalho, a não ser um concurso de diplomacia, né? Aham. Aí eu pensei, se eu estudar economia, que é a matéria mais difícil do edital, eu vou ter um bom trabalho e posso continuar estudando, de repente perseguir essa carreira, né? E deixa eu ver. Foi por isso, assim, o curso de Brasília da UNB foi pioneiro, né? Então, assim, é o curso mais conceituado de relações internacionais. Aí eu Sim. descobri a Universidade de Brasília, gostei. Inclusive, na época eu tinha visto o currículo de ciência política. Aí tem Norberto Bobbio, várias indicações de leitura e adorei. Mas foi economia o curso escolhido naquela época. Que legal. E assim, eu vejo assim muito dessa situação desbravadora, né? Sua, Daniele. E eu queria saber também, assim, e você fica à vontade, como é que foi, como é que é assim essa questão da mulher na política? Como é que você vê isso? Você também está direto no Congresso, né? E a gente tem muitas observações e muitas colocações. Como que você vê isso? Sim, eu vejo de uma forma individualizada, não a mulher como um grupo, né? Sim, Mas mulheres, por exemplo, Bia Kicis é um nome fortíssimo, ela é super inteligente, fala sim, inglês, sabe? É uma pessoa, assim, que tem liderança, né? Outras mulheres eu acho que não têm aptidão para política, assim como muitos homens também não têm, sabe? E aham, forçar para uma profissão, as pessoas que, né, assim, de repente se enquadrariam num quadro mais técnico, sim, sabe? Então não é toda mulher que nasceu para política, agora as mulheres elas têm que descobrir isso como sendo o caminho, sabe? Não assim uma sim. profissão de homem, não existe profissão de homem, né? Verdade. Igual astronauta, não é uma profissão de homem. As mulheres têm que perceber que pode ser, né? Que Sim, é elas podem ser. verdade. E isso é incrível, né? E você me falou também sobre os três personagens, né? Que é o político, que é o cientista. Eu queria que você fizesse uma explanação sobre isso para o nosso público. Eu achei super interessante. E aí queria que você fizesse essa explanação. Assim, tem uma forma de compreender a inteligência humana que é a inteligências múltiplas, né? Isso aí tem que ser levado em consideração. Porém, também tem o teste de QI. Sim, E olha isso, eles descobriram que o tipo de personalidade das pessoas, que também tem a ver com as profissões que elas escolhem, né? A maneira de pensar, tudo, está correlacionado ao QI delas. Eu não sei se é 100% acurado, né? Mas o tipo de pessoa e personalidade mais inteligente são os cientistas. É Albert Einstein, como a gente está falando, né? sim. Nikola Tesla, Teslas. né? Aham. E não é esse o tipo de pessoa que eu admiro, sabia? Eu sei que eles são admiráveis, mas Sim, não. Aí tem os políticos, Martin Luther King, esse tipo de pessoa que dá tudo, sabe, na vida por uma sim, causa, né? sim.
são o segundo tipo mais inteligente, e o terceiro é o meu. Que são pessoas diplomáticas, mediadoras, gostam de leitura, gostam de ficar no quarto, sabe? Aquela janela grande, assim, os passarinhos. São pessoas que não produzem muito, você vê, mas é uma grande gama de pessoas também que trabalham com literatura, cinema, Sim, arte, né, no geral. sim. Uhum. Na verdade, eu te vejo como artista, mas eu também te vejo como uma cientista. Eu acho que você, nessa sua trajetória, nesses estudos, nas suas viagens, não precisa necessariamente estar dentro de um laboratório para ser uma cientista, né? Uhum. As pessoas têm muito uma ideia errada do que é uma cientista. Eu queria que você fizesse essa analogia da questão da cientista, para quebrar os estigmas mesmo. Sim, olha, se discute nos cursos de humanas, né, se o que a gente faz é ciência. E aí, o que nós mesmos programamos, né, para responder ao mundo é que sim, é uma ciência, porém que a gente pode dar a nossa opinião. A Sim. gente coleta os dados, faz uma análise objetiva e no final, na conclusão, a gente fala, olha, tem que ir para a direita, tem que ir para a esquerda, sabe? Mas aí é a gente. E aí é importante também separar a nossa opinião pessoal sobre os dados da realidade, por exemplo, favela, sabe? Uhum. Então, ver quantas pessoas tem, qual é a situação deles, Sim. documenta, tira foto, sabe? Bem assim como um médico A faria, cultura, né? né? O diagnóstico, Isso, né? isso. Como um médico faria assim num exame, sabe, de laboratório, né? Sim, E ver, de repente, pode aplicar algumas soluções para o sim, problema social e ver, a solução A, ou a B ou a C funcionou melhor. A sua opinião no final, na conclusão, sabe, graças a Deus a gente tem essa liberdade, né, sim, de falar. Foi o que Max Weber falou, assim, ele era uma pessoa, assim, mais à direita de Marx, mas ele usou todo o trabalho de Marx para basear o dele, entendeu? sim. Só que ele não era uma pessoa de esquerda, combativa. Uhum. Aham, eu entendi. E essa questão da pessoa que é o político? Como é que é essa característica dessa pessoa que é o político? Porque assim, a gente tem praticamente todas as características e uma que tem mais uma tendência e que sobressai mais. Então, como é que é a tendência dessa questão do político, né? A gente já falou, lembrando Uhum. que a gente já falou agora do cientista, agora a gente vai falar da característica do político. Como é que é? O político é um iludido, ele acha que vai mudar o mundo, né? O Aham, cientista, ele fala, não, vamos observar e achar as soluções possíveis. O uhum, político, ele quer, sabe, mover as coisas como se uma pessoa pudesse mudar o mundo. Eu não acredito nisso, porque tem uma historinha do Osho, né, que perguntaram pra ele, Osho, como é que eu faço pra mudar o mundo? Ele sabe que é o sonho de todo mundo, né? Que todo mundo, assim, uma vez já pensou nisso. Só que ele também sabe que é impossível, porque o mundo é muito grande. A gente não sim, consegue, né? Como disse também o Jordan Peterson, que muita gente não arruma nem a própria cama. Como é é que, né? Se não verdade. arruma um quarto, como é que vai arrumar o mundo? Mas, assim, mudar o mundo seria para melhor, né? Ele diz pra gente observar o mundo. Pra Uhum, gente ver que o mundo já está em mudança. E quando uhum, você percebe que o mundo já está em mudança, você pode trabalhar para a mudança para o melhor, quer dizer, né? Mudar o sim, mundo para o melhor. claro, Então, eu acho que tem a ver com escolhas. O político, ele sabe o que ele quer. Ele é sim. uma liderança, significa que ele diz para Vai os outros o que deve ser direcionando, feito. é verdade, vai direcionando, eu É. vejo muito isso. E assim, e agora, a parte que você fala que você é, né? Como é que é o nome mesmo, a nomenclatura? Como? Que você fala que você é dos três, é o político, Seria, assim, um mediador ou diplomata. Uhum, sim. essas E palavras. qual que é a nomenclatura dele? Como assim nomenclatura? Por exemplo, o cientista, o político e o Pode colocar um mediador. mediador. Né? E o mediador, quais são as principais características dele? Olha, então, uma pessoa que, numa discussão, gosta de harmonizar as pessoas, não Sim. briga com ninguém. Agora, existe também, porque tem, sabe assim, tem a pessoa quando ela tá no seu pior, Uhum. uma pessoa desarmonizada, um harmonizador desarmonizado, Aham. entendeu? Existe, mas a tendência dessa pessoa seria de criar a paz, a concórdia. Olha que legal, né? Uma pessoa bem pacífica. Sim, sim, legal. Não é tão polêmica Não, quanto o político e tão questionadora quanto o cientista, sim. mas é meio que uma característica mais diplomática mesmo, Hum. né? A, Que a, busca paz, que uhum. busca harmonia. A principal característica assim que une esses três é que eles são tipos introvertidos de personalidade, né? Aham. Eu posso estar aqui falando com você, etc, né? Nem digo assim que na minha vida eu tive muitas experiências de, sabe, extremamente introvertida. Não, eu tive Sim, colegas, amigos e tal. Mas não é isso, assim, a forma como você lida com o mundo é mais pra introversão. sim, E aí, as pessoas extrovertidas não estão no top 3 de inteligência, é isso que eu queria falar. sim, Porque eu, me considerando uma pessoa introvertida, eu tenho orgulho de falar, pelo menos somos mais inteligentes. sim. Agora, pessoas extrovertidas podem fazer bilhões de reais com
corretor de imóveis, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Então, Mas aí também tem sua parte de ganhos também, né? Porque às vezes a pessoa tá presa ali em ter grana, 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 e a outra não, que é o diplomata, que é mais aquela pessoa, ela viaja muito, ela tem muitas experiências, e a riqueza ela não tá só ligada ao dinheiro. E também ela é ligada àquelas experiências, aquilo que você tem como valor. E aí me conta um pouco aí das suas viagens, o que você tirou de mais importante dessa sua característica uhum, mesmo humana, né? uhum. Sabe que por incrível que pareça, viajar sozinha eu não acho tão legal quanto viajar com uma pessoa extrovertida. Olha que Sim, interessante, porque os meus amigos extrovertidos abrem as portas pra mim. Em bares, não sei o que lá, e você acaba indo pra uma festa, não sei o que, sabe? Eu sozinha não consigo, sabe, falar mais que pedir uma água pro garçom, né? Agora, os sim, meus amigos extrovertidos, de repente, a gente já tá em outro rolê, sabe? Fazendo outra aham, coisa, super divertida. Assim, é um encontro que tem. sim, Então, essa é a importância de saber se comunicar, saber se apresentar, gostar das pessoas, interagir, né? aham. Seria isso que eu aprendi, sabia? Nas viagens, que viajar sozinha é um saco. E viajar com pessoas extrovertidas é tudo que poderia ser de melhor. Sim, Uhum. e é bom que você mixa, né, essas características aí. E assim, é justamente isso o gambito da rainha, é você se posicionar no jogo da sua vida. Você se conectar a pessoas que você sabe que você vai ter um ganho, e não só isso, você vai ter escolhas. Tem pessoas que você não quer se conectar, e tem pessoas que você quer se conectar. Mas falando sobre conexão, o que que te Uhum. inspira? Assim, se tem alguma pessoa mais assim, tá no top 10 naquele top do top que te inspira. Tá bom. Por falta de ter, assim, uma grande pessoa da mídia hoje que esteja realmente, assim, me influenciando, eu diria que o professor Ricardo Caldas, de Ciência Política, Sim. quando ele estava fazendo Ciências Sociais, daí eu fiz essa matéria com ele, gostei, queria ser monitora, deu certo, a matéria é super demais, enfim, fala sobre o começo da teoria política contemporânea começou com pessoas conservadoras, contra ideias marxistas. Uhum. Contando assim rapidamente sobre o curso, né? Depois disso vem pessoas um pouco mais práticas, falando que é democracia, mostrando em números, sabe aquela coisa da Sim. ciência? O que não é democracia, numa tabela, Sim. assim. E os países mais democráticos, né? Que se aproximam mais do ideal de democracia, que afinal de contas é o ideal, né? A gente está se Sim. aproximando de... Uhum. Aí catalogaram assim as características. Enfim, depois vieram os pós-marxistas. O que Uhum. acontece é que o Gramsci, o primeiro dos Sim. pós-marxistas, ele rompeu com Marx. E aí ele fala assim, olha, agora vocês não são mais revolucionários de trincheiras, vocês são burocratas de escritório. Aí vocês podem ser padres nas paróquias, e aí vocês vão ser o quê? Marxistas lá, vocês vão ser combativos lá. Nas escolas, nas universidades, entendeu? Nas associações de bairro, vocês vão sempre levar essa mensagem. É o Uhum. que eles falam de marxismo cultural, né? Foi o Gramsci que... Sim. Sim. Mas assim, ele rompeu com Marx porque ele disse assim, você não precisa acabar com o Estado, vocês vão entrar dentro do Estado. Uhum. Marx propunha Enfim, Tá. vamos só prosseguir aqui pro curso, já Uhum. estou quase terminando. Depois dos pós-marxistas vem a resposta dos neoliberais ou neoconservadores, né? Que seria a Nozick, o nome. E aí eles pregam muito sobre o Estado mínimo. É isso Uhum. que a gente está vendo hoje. Sim. Eu acho uma ideia fantástica, mas ainda não é o final e a solução Sim. das coisas, né? Tem também A gente é mutável, né? O tempo inteiro a gente está em mudanças. E muitas das vezes, quando a gente fixa uma ideia, e essa ideia ela pode ser destrutiva também de outras pessoas ou pode ser construtiva. Mas exatamente sobre Hum, isso, o que eu queria te perguntar? E trazer isso de exemplo para as mulheres, né? Principalmente porque o nosso programa ele é o Gambito da Rainha, ele fala sobre as mulheres. E assim, mulheres tímidas podem ter seu lugar de destaque na sociedade, né? E você é um exemplo, assim, fantástico, que rompeu várias barreiras. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que pensam, ai, nunca vou poder. Você tá aqui no podcast, você tá falando sobre os assuntos que você domina. E deixar uma mensagem para essas mulheres, para que elas possam entender que elas também têm um lugar na sociedade e elas têm algo para falar uhum. que vai tocar uma pessoa e essa pessoa vai virar uma chave na vida dela, né? Sabe assim, eu acho que pra vida, tanto das mulheres quanto dos homens, a gente tem que entrar num espaço que a gente se sente mais confortável, sabe? Se Sim, você percebe que as pessoas estão sendo ríspidas ou não querem mostrar, às vezes são por motivos maiores. sim. Então, perceber isso também, estar nos lugares onde você é convidado, eu acho que seria assim o truque master, sabe? O gambito da rainha mesmo, Uhum. você, assim,
para você sentar à mesa, sabe? Esperar ser convidado pelo anfitrião. Eu acho que é sensacional. Sim, Agora, eu percebo que tem problemas históricos, né, e sociais, mas eu acho que a sociedade já evoluiu bastante, sabe? sim. A gente diz Uhum. que evoluiu, mas na visão pessimista, né? Mas na visão, assim, positiva, a gente vê que evoluiu. E a gente pode escolher. Ou a gente vive uma visão pessimista, ou a gente vive uma visão mais positiva, né? Ou no equilíbrio. E assim, eu quero saber de você, o que que você teve que sacrificar para você chegar onde você chegou, para essa evolução que você teve na sua vida? A minha vida cultural. Lá em São Paulo, eu aproveitava muito de cinema, que tem tudo a ver com aquele meu Sim, arquétipo, né? sim. É um arquétipo, assim, derivado das ideias do Jung, e aí o pessoal que estuda QI vê essa correlação, né? Uhum. Não, eu não tô falando assim que eu sou mais inteligente das pessoas, mas, né, tudo bem, né? Desculpa, até não seria uma parte considerável, mas é porque eu gostava muito de cinema, Aham. literatura. Não que eu tenha lido muito. Eu li pouco, mas, assim, cinema realmente me pega pelas imagens e tal. Sim. Se eu lesse mais, seria uma cientista, Aham. ou uma política. Não, e assim, eu vejo assim que isso daí é muito interessante, porque assim, você às vezes fala, eu não sou mulher inteligente, mas a minha visão de você sempre foi uma mulher inteligente. E assim, por isso que você tá aqui hoje também, porque eu tenho certeza que você pode passar isso para outras mulheres. Mas o que eu queria dizer pra você, assim, primeiro que você é uma inspiração, que você está sendo observada, né? Sempre eu via a Daniela na câmara lá e fazendo as anotações dela e tudo. Eu, ai meu Deus, quero conversar com ela. E às vezes você pensa que não, que você não atrai essas pessoas, mas você atrai essas pessoas. E eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente, viu, Daniele? E por fim, o que você deseja conquistar na sua vida, assim, o seu maior desejo e o legado que você quer deixar para as mulheres. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que um grande cientista iria desejar, assim, fazer uma descoberta grande para poder patentear, de repente, mas assim, colocar o nome na história, sabe? Sim. Um político também. Colocar um nome na história, fazer uma coisa grandiosa em termos de ideias e tal. Pra mim, eu acho que uma vida mais reservada até, sabia? Assim, Aham. tipo, aproveitar os momentos que eu Sim, tenho na piscina, com verde, o céu azul, Brasília mesmo, que é uma sim, é cidade linda, né? maravilhosa, arquitetura. Uhum. Eu acho que eu pretendo que tenha muita beleza na minha vida. Que lindo. E assim, gente, eu tô muito feliz da Daniela estar aqui com a gente. Chegou ao fim, eu sei que vocês vão falar. Ah, foi muito interessante entender todos essas nuances da inteligência, né? Uhum. E muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. E as portas estão abertas para mais vezes, né? Você tá aqui com a gente, eu tô muito feliz. Eu quero agradecer esse estúdio Ilha Brasil, que é um dos nossos principais parceiros de comunicação. Então, gente, é muito importante você ter parceiros de excelência. E eu queria que você desse suas considerações finais. Minha consideração final é que eu adorei ser chamada de rainha, eu acho que foi a primeira vez. Espero que não seja a última. Vai ser sempre. Vou me acostumar com a ideia. Muito obrigada por ter sido convidada. Obrigada mesmo. Uhum. É isso, minha gente. Você é uma rainha, seja a rainha da sua história, na ciência, na política e também como uma diplomata. Você escolhe o seu destino, você escolhe o seu caminho e saiba que esse caminho te leva para algo muito maior. Tenha e sempre em vista, esteja no tabuleiro da sua vida. Você é uma rainha.